Primeiro quero parabenizar o professor Helder, que como professor de português ele deu um show aí, foi muito, muito bom, você está de parabéns, uma aplicação muito boa, lógica, profunda, detalhada e direta, né? Agora, respondendo à pergunta do professor William, o calvinismo, para mim, ele é um tipo de doutrina que é lógica dentro do seu próprio pacote. Porque se você pensar que, por um lado, o ser humano ele é incapaz de agradar a Deus por si mesmo, haja vista, então, somos totalmente depravados. Com isso, Deus elegeu de antemão as pessoas que ele iria despertar para ser salvas e para permanecerem condenadas. E aí você tem a eleição incondicional. Depois disso, você tem Cristo, no terceiro tópico da Tulipe, vindo para morrer apenas por esses eleitos que foram pré-ordenados, predestinados lá no fim do mundo para salvá-los. Então você tem a expiação limitada. Deste modo, você acaba tendo então a graça irresistível, porque essa galera que foi eleita e que Cristo morreu terá um encontro com a graça e a partir disso, então, não conseguirá resistir à manifestação desta graça e irá ceder, de modo que passará para o lado dos salvos, cumprindo, então, o propósito soberano de Deus. E uma vez que isso acontece, essa pessoa vai perseverar até o fim. Ou seja, quando se trata desse plano que é entregue para as pessoas de forma simples e talvez até escondendo algumas arestas impróprias, parece, e de fato, o calvinismo se torna lógico. O grande problema é que quando o calvinismo tenta apresentar que as pessoas perderam o seu livre-arbítrio lá em Adão, ela acaba ignorando um conjunto de textos bíblicos. E parece que a doutrina, por ter ficado de alguma forma bonita, por ter ficado de alguma forma lógica, ela acaba incorrendo num negacionismo da própria Bíblia, o que, ao meu ver, faz cair por terra o slogan de sola escritura da reforma, que é o que nós objetivamos. Então, por que dessa maneira? Eu também não creio necessariamente em livre-arbítrio, eu creio em arbítrio livre. Eu creio naquilo que Jesus disse, por exemplo, em João 12, 32, que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele. Ele não atrairia alguns, atrairia todos. Uma vez que Cristo atrai todos, essa graça irresistível, que eu creio ser resistível, ela na verdade se apresenta a todas as pessoas. E nesse sentido, todas as pessoas passam então a ter algum tipo de domínio sobre o pecado quando estão sob o domínio de Deus. Vamos lá, não é uma coisa inata. O ser humano caído com a inclinação adâmica, afetado pelo pecado original, ele não consegue agir de forma inata contra o pecado. Mas nós temos textos como de Gênesis 4:2, 4:7, por exemplo, que Deus fala para Caim: Caim, o teu pecado está diante de ti, cabe a ti dominá-lo. Se Caim podia dominar o pecado, e ele estava vivendo depois de Adão, parece que o livre-arbítrio não foi assim perdido em Adão, como dizem os calvinistas. Então, o maior problema do calvinista hoje é a Bíblia Sagrada. Se ele tivesse uma Bíblia em casa, ou talvez a Bíblia com uma honestidade em seu coração, é possível que ele deixasse esse tipo de abordagem. Mas a grande maioria, eu conheço calvinistas, inclusive, que estão ainda no calvinismo por convenção. Porque gosta da igreja, porque gosta do pastor, porque fez uma faculdade, porque defendeu um TCC numa escola calvinista, e aí permanecem nessas linhas, né? Mas a grande maioria não aceita um debate ordeiro e não consegue responder certas questões da Bíblia. Diferente do arminianismo, que parece não seguir uma linha tão ferrenha e está um pouco mais aberto a essa situação. Então, a parte do calvinismo que me interessa e que me faz questioná-lo e não aceitá-lo é justamente isso. Mas eu tenho lá uma sugestão, uma hipótese que tenta entender a gênese do problema. Calvino, quando estava em Genebra, junto de Guilherme Farel, atuando lá como uma espécie de vice-prefeito, ele propôs leis e estabeleceu leis que controlavam o uso de álcool, a vadiagem e o comportamento inadequado do ser humano. Com isso, ele também teve muitos problemas sociais para lidar. As pessoas simplesmente, mesmo que ele estivesse colocando leis que fossem boas para ela, que atuassem diretamente, aumentando a sua prosperidade, a sua qualidade de vida, a sua qualidade social e melhorando a cidade como um todo, certamente
essas pessoas que rejeitaram e disseram, nós não queremos isso, geraram uma decepção no coração de Calvino. E a minha sugestão é, Calvino começa a entender que existem pessoas eleitas para a condenação, e aí ele vai romper com o agustinianismo, que apesar de crer em predestinação, não crê em dupla predestinação, conforme o Concílio de Orange. Nós vamos perceber que essa inclinação dele, essa decepção dele, faz ele observar e dizer, tem gente que não tem jeito. E aí ele então surge com essa doutrina de predestinação dupla, e o que, ao meu ver, veio ferir totalmente a teologia dele. Ele era um homem de seu tempo, como eu também sou, também posso estar aqui falando coisas que estou cindido e atravessado pelas ideologias e frustrações que me acometem, mas algumas pessoas talvez só vão poder ler isso daqui a alguns anos, e como estou vivendo, e alguns anos depois de Calvino, o meu problema com ele é esse. Eu acho que ele ficou atravessado pelas próprias decepções, porque talvez ele pensou que, como um garoto, né, de 25 anos que começou a ajudar o governo de uma cidade, ele não tinha lá tanta maturidade, ainda que tivesse inteligência, conhecimento, sabedoria, o acúmulo de experiências fez ele ter muito problema de estresse. Tanto é que ele teve uma enxaqueca muito grande, e se não fosse o seu amigo, acho que Beza, nem casar, ele casaria, porque era uma pessoa profundamente abnegada e automaticamente frustrada com os resultados ruins que tinha na sua aplicação político-social da teologia dele, né, da teologia de governo. Então, ao observar o calvinismo, eu percebo que ele carece de muitas coisas, inclusive de fundamento bíblico, e que Calvino era um homem atravessado pelas suas frustrações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão né, que eu já falei, que é a questão da Bíblia, e um outro ponto que eu poderia colocar aqui é que quando Calvino cria essa teologia adoentada, ele coloca Deus como autor do pecado, Deus como um ser determinista, totalmente isento de amor, e parece que a sua ira é um atributo, segundo o calvinismo, que está acima dos demais atributos, então deixa em desajuste. Deus não tem raiva do ser humano, mágoa, vontade de matá-lo, e de repente criou um convênio com o inferno ao ponto de ter que colocar um grupo para lá para poder corresponder e ser justo. Parece que para Deus ser justo, ele tem que ser cruel. Então, não há muita distinção entre esses pontos. Então, dessa forma, esses são os meus principais problemas com o calvinismo. Maravilha. Peço perdão aí que eu acabei clicando sem querer aqui. Meu irmão, eu tenho uma pergunta por mão, tá bom? Eu separei uma pergunta aqui. Qual a sua interpretação sobre Efésios 1:4, onde diz que ele nos predestinou antes da fundação do mundo? Eu vou ler aqui o versículo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Como que eu interpreta essa passagem, meu irmão? Muito bom. Então, esse texto de Efésios 1:4, nós precisamos entender o seguinte. Primeira coisa, Paulo está falando para um público. Então, as 4 regras da hermenêutica, dos 4 abismos, todo mundo conhece. O abismo linguístico, cultural, histórico e geográfico. Né? Há quem coloque aí outros tipos de abismo, mas em linhas gerais são esses. Então, vamos primeiro para o abismo geográfico. Paulo estava falando para qual geografia? É a geografia de Éfeso. Isso é atestado de forma bem clara aqui no próprio texto de Efésios, acho que é o capítulo 1, verso de número 1. Isso, ele fala que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade aos santos que vivem em Éfeso. Então, observe o seguinte, ele está falando para os santos que vivem em Éfeso. Então, a expressão santos, que ele coloca aqui, que seria hagios, nós podemos perceber como um adjetivo dativo plural. Ele está mostrando um atributo, uma característica daquelas pessoas, que era uma característica que correspondia à atitude delas naquele momento. Então elas eram santas, estavam vivendo em santidade e vivendo na cidade de Éfeso. O contexto histórico também é esse. A igreja foi fundada e ela está vivendo lá naquela geografia. Né? Tratando então de um outro abismo, o abismo cultural. Ou seja, os pecados que eles tinham que vencer eram pecados também culturais, ligados à maneira com que eles procediam dentro da sua metrópole. Mas a questão linguística que é bem interessante. Observa o seguinte, o verso que o senhor leu foi o verso 4, né? Assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Percebe a expressão aqui, ó, como nos escolheu. A expressão aqui é remas. Então, Paulo não está dizendo necessariamente que ele escolheu um grupo de eleitos e um grupo de não eleitos. Ele está colocando pessoas que já estão vivendo em santidade, já estão participando de uma congregação, já estão numa geografia específica, e essas pessoas, a partir do momento que estão santas, elas estão como eleitas. Então, a condição de eleição tem tudo a ver com a correspondência ao chamado que ele fez antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, ele simplesmente elegeu o ser humano para poder fazer a vontade dele. Tanto é que quando ele colocou Adão, ele não falou para Adão, de você virá uma descendência que vai pecar, e é assim mesmo, Adão. Infelizmente é assim. Eu elegi uns para poder permanecer em pecado e serem mortos até o fim, e outros para serem salvos, né? Não foi assim. Ele está falando para um público que já correspondeu à salvação. Então, quando você já corresponde à salvação, imediatamente você passa a se tornar um eleito de Deus. Percebe que foi assim também com os anjos. Você vê que os anjos de Deus só são chamados de anjos eleitos, em 1 Timóteo 5:21, depois do processo da rebelião. Antes, eles não eram chamados de anjos eleitos, porque há uma decisão que faz com que você participe desta eleição. Então, não há aqui uma eleição e uma escolha coercitiva. Paulo está falando para um público que já está salvo, que já está congregando, e ele os chama de eleito, e não tem problema nenhum com isso. Né? Tanto é que ele diz, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção. Aí ele vem falando sobre a obra de Cristo, o mistério da sua vontade. Mas se você analisar, esse mesmo público eleito, Paulo diz no decorrer dos capítulos que eles devem tomar cuidado para não se embriagar com vinho, que devem falar somente com salmos espirituais, que devem se armar para a guerra. Ou seja, não faria sentido uma eleição coercitiva que torna você santo sem nenhum tipo de correspondência sua, e depois ele fala para esse povo, mas toma cuidado, tá? Eu te elegi, mas a minha eleição não é poderosa o suficiente. Você tem que tomar algumas atitudes para você poder se manter eleito. Não tem sentido isso. Se a eleição do tipo calvinista fosse uma coisa verdadeira, não teria sentido castigos, não teriam sentido admoestações, repreensões, galardões, e tudo isso nós vemos em Éfeso. A igreja de Éfeso, o marido tem que aprender a ser marido, a esposa tem que aprender a ser esposa, a igreja tem que aprender a ser igreja, e todos têm que chegar à estatura de varão perfeito. Acho que até em Efésios 4:3 é essa situação. Então, o que nós percebemos aqui? A vontade de Deus por um povo que já está salvo, são chamados com os adjetivos de salvos, de eleitos, escolhidos, mas antes de estarem nesta situação, eles corresponderam positivamente à oferta gratuita, como o próprio texto diz aqui, foi gratuitamente no amado. Então, a riqueza da graça de Deus foi despejada sobre os efésios. Alguns corresponderam positivamente e outros corresponderam negativamente. Tanto é que o texto de Hebreus, por exemplo, diz: ao ouvires a voz de teu Deus, não endureçais o vosso coração. Possível dizer, eu não quero isso. Eu não quero o meu coração, eu não quero servir a Cristo, eu não quero segui-lo. Mas é possível isso? Me mostre na Bíblia, eu te mostro. Além desse texto, nós temos vários textos. Temos Deuteronômio 30:15, está diante de 30:19, está diante de vós a bênção e a vida, a maldição e a morte. Josué 24:15, está lá, eu servirei a Deus, escolhei hoje a quem servais. Está em Apocalipse 3, verso 20, eis que estou à porta e bato, quem abrir a porta, eu entrarei e cearei. Então, sempre a proposta de Deus, ainda que Deus saiba quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, não foi ele que coercitivamente decidiu isso. Ele elegeu todas as pessoas para que possam ser salvas em Cristo. Tanto é que Cristo diz, em João 12:32, que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele. Então, não há nenhum problema aqui. Existe predestinação? Existe. Existe eleição? Existe. Nenhum arminiano, nenhuma pessoa que lê a Bíblia vai negar isso. Mas o problema é ser coercitivo
como dizem alguns calvinistas. Então, eu não consigo ver esta interpretação no texto. Então, dessa forma, se a gente observar aqui, ó, o verso de número 10, por exemplo, que diz, de fazer convergir nele. Perceba a expressão convergir. Ó, desvendando o mistério de sua vontade, segundo o plano da sua vontade, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E aí o verso 11 volta a falar de predestinação. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos. Percebe a expressão a fim de sermos? Aqui em grego está eisto, einai, remas, eis epaino, que seria, no caso, louvor, né? Então, ele tem o objetivo que sejamos, mas podemos deixar de ser. Podemos, inclusive, decidir não ser. Então, é preciso compreender algumas situações que são colocadas dentro do texto. Porque se disser que quem foi predestinado vai ser santo, não. Ele está chamando de predestinado quem já decidiu ser santo. Não que a pessoa passou a ser santo por causa de uma predestinação. Não há esta força, esta moção obrigatória que atua indubitavelmente, irrefreavelmente dentro do ser, fazendo com que ele seja uma correspondência automática e robótica de uma vontade divina coercitiva antes da fundação do mundo. Aqui eu encerro. Maravilha, Deus abençoe aí pela resposta. Agora eu vou passar a palavra para o nosso querido irmão. O irmão Harold quer falar? Deixa só eu fazer uma pergunta para o professor Matheus, aproveitar que ele já está embalado aí. Professor, não sei se o senhor já leu aquele livro Eleitos no Filho, se eu não me engano, o título é esse. Esse nele aí vem daquela preposição do grego lá, eu não sei como se pronuncia direito, né? Mas, enfim, tem o que o senhor disse aí, nós somos, nos tornamos santos, aceitamos a vocação e tal, e a partir disso somos predestinados à eleição. Tem a ver com esse eleitos nele, ou seja, estando nele é que nós somos predestinados? Seria isso? Exatamente, ou seja, é a partir do momento que você está nele que você passa a ser chamado assim. Então, o adjetivo, ele é colocado depois do momento que a pessoa corresponde positivamente à oferta de salvação. Então, quando falo de responder positivamente, eu preciso deixar claro que eu sou monergista. Eu acredito também que quem gera essa resposta e motiva é o próprio Deus, mas ele não faz isso de modo coercitivo e obrigatório. Então, professor Hel, respondendo nevralgicamente a sua pergunta, sim, quando estamos nele, passamos a fazer parte de um grupo que correspondeu ao objetivo que ele tinha antes da fundação do mundo, que é de ter o ser humano salvo em sua presença. Muito bom. Por exemplo, no português nós temos aquela oração coordenada, sindética, aditiva. Eu não lembro disso, estudei isso tem 30 anos. Mas, por exemplo, a letra E, aqui no português, ela é uma adição, correto? Eu não sei se ela é uma conjunção aditiva ou se ela introduz... Conjunção aditiva. Conjunção aditiva. No grego, o senhor que é professor, aí já estou até tirando uma casquinha aqui, rapidão. No versículo 13 de Efésios, capítulo 1, esse E que aparece aí no comecinho, ele também tem essa função de adição? Tem sim, senhor. Aqui você vai ver en... Da mesma forma que no português? Exatamente, a mesma forma. A preposição, a conjunção coordenativa, aditiva e ou sindética, pode chamar também de sindética. Coordenação é porque ela está no mesmo nível sintático que as orações que estão em torno dela. E sindético é porque faz a função de conector, que é o síndeto, né? Então, a conjunção cair, ela, de fato, faz essa função de ligar, de adicionar. Ela pode ser usada tanto por exemplo, em período composto sem verbo, como, por exemplo, pai e mãe. Então, você está ligando termos do mesmo nível sintático, que seria o nicho de família, holonimicamente família, pai e mãe, ou você pode também fazer uma oração onde tenha um verbo de cada lado. Por exemplo, o pai comprou leite e a mãe comprou queijo. Sempre tem um E ali
uma espécie de conectivo, seja para adicionar uma ação a outra, conectar um período a outro, ou termos sintáticos do mesmo nível. Muito bom, agradeço. É bom que já estou pegando aula aqui sem pagar nada. Ó. Vamos aproveitar, gente.